Fala pessoal, tudo beleza? Professor Fábio Silva, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje estudaremos unidade de medida, especificamente comprimento e superfície. Então vem aqui comigo. Nós temos aqui algumas medidas utilizando corpo, por exemplo, polegada, palmo. Só que observe que essas medidas elas são bem complexas, porque nem todo mundo tem o mesmo tamanho do pé, nem todo mundo tem a mesma passada, o mesmo tamanho da palma da mão. Então foi necessário reformular esse sistema. Hoje estudaremos o comprimento. Basicamente, quando eu falo em comprimento, nós estamos falando em metro, tá? Como assim, professor? Observe que quando você vai medir a sua altura, né, é da ponta dos pés até o alto da cabeça, é uma distância, é um comprimento. E esse comprimento nós temos como central aqui, ó, no meio dele, a unidade metro, uma unidade principal. Do lado esquerdo, do nosso lado esquerdo, nós temos os múltiplos. Do lado direito, nós temos os submúltiplos. Isso o que significa? Quais são os múltiplos? Os múltiplos são os valores maiores. Por exemplo, o quilômetro, representado por km, o hectômetro, hm, o decâmetro, representado por DAM, temos o metro, representado por m, e os submúltiplos, nós temos o decímetro, representado por dm, centímetro, sendo representada por cm, e milímetro, representado por mm. Então, qual é a ideia aqui nesse momento? No primeiro momento, vocês vão construir essa tabela, utilizando só essas abreviações aqui, ó. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM, tá bom? A gente vai construir essa tabelinha e em seguida a gente vai fazer as conversões de unidade de medida, que é a nossa ideia de hoje. Então, continuando aqui, ó, vou colocar um exemplo. Nós temos 200 milímetros, eu quero converter em metro. Depois eu tenho 300 metros, eu quero converter em decâmetro. Então vamos lá. Primeiro passo é o quê? Construir a tabelinha da unidade de comprimento. Como é que começa a tabelinha? Está aqui em cima. Ó. É só vocês acompanharem aqui e construir a tabelinha de vocês. Então eu vou começar com km, é quilômetro, depois hectômetro, depois decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tudo bem? Outra coisa que vocês precisam lembrar, toda vez que eu avançar uma casa para a direita, eu vou ter que multiplicar por 10. Toda vez que eu avançar uma casa para a esquerda, eu vou ter que dividir por 10. Então, nós temos aqui esse primeiro exemplo, ó, 200 milímetros, eu quero converter em metro. Então, ó, 200 milímetros está aqui, ó, nessa posição. Eu quero chegar em metros, eu quero chegar aqui, ó, nessa coluna. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu estou nessa posição aqui, milímetro, eu quero chegar em metro. Qual a direção que eu vou seguir aqui? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? É lógico que eu vou para a esquerda. Então, tu já sabe, se vai para a esquerda, as casas vão caminhar para a esquerda, significa que eu vou ter que dividir por 10. Cada casa dessa aqui. Por exemplo, eu vou ter aqui, ó, 200 dividido por 10 vai dar igual a 20. 20 dividido por 10 vai dar igual a 2. E 2 dividido por 10 é a nossa resposta. Ó. 2 dividido por 10 vai dar igual a 0,2. Professor, eu não entendi. Vou colocar aqui mais um exemplo. Nós temos aqui 300 metros e eu quero converter em decâmetro. Beleza, o que você vai fazer? Ó? Localiza qual é a coluna do 300 metros. Essa aqui, ó, coluna do metro. Então tem aqui 300. E de outra cor, colocar de azul. Metro eu quero chegar aonde? Eu quero chegar em decâmetro. Ó. Decâmetro é essa coluna aqui do lado. Ó. É nessa coluna que eu quero chegar. Então o que vai acontecer? Minha resposta está de que lado? Lado esquerdo ou lado direito? A resposta está ao lado esquerdo. Então tu já sabe que vai ter que dividir por 10. Tudo bem? Então isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o 300, ó, dividir por 10. 300 dividido por 10 vai dar igual a 30. Então, ó, 300 metros é a mesma coisa que 30 decâmetros. Então, observe bem, localize a posição e a sua resposta está de qual lado? Lado direito ou lado esquerdo? Se estiver do lado esquerdo, você vai dividindo por 10 até chegar na sua resposta. Se estiver do lado direito, você vai multiplicando por 10. Tá bom? Avante. Qualquer dúvida, chama a gente lá no grupo, a gente vai estar respondendo vocês. Utilizando aqui agora a medida de superfície,
Quando nós falamos em medida de superfície, estou falando de uma região, tá? Estou falando de uma área. Lá no comprimento, a unidade central é o metro. Aqui na superfície, a unidade central é o metro também, só que é o metro quadrado. Eu estou falando de área, tá bom? O que vai mudar, professor? Mudar duas coisas. Você vai ter que colocar um 2, né, um expoente 2 em cada letra. Então, você vai construir essa tabela do mesmo jeito. A diferença é que você vai colocar lá, ó, um expoente 2, porque estou indicando que isso é área. E o que vai mudar mais também, em vez de estar multiplicando ou dividindo por 10, eu vou estar multiplicando ou dividindo por 100. Tudo bem? Essa é a diferença. Então, nós temos aqui um exemplo. Aquela mesma ideia, pessoal. A gente vai construir a tabelinha, tá? Só que, em vez de eu estar multiplicando cada casa por 10, quando vai para a direita, vai ser o contrário aqui na medida de superfície. Quando avançar uma casa para a direita, eu vou ter que multiplicar por 100. Tudo bem? Foi só essa mudança. Construindo a nossa tabela, nós temos aqui, ó, quilômetros quadrados, né? Mais quilômetros, ó, quilômetros quadrados. Temos o quê? Hectômetros quadrados, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Tudo bem? Quando eu avanço uma casa para a direita, toda vez que eu avançar uma casa para a direita, eu vou ter que multiplicar por 100. Toda vez que eu avançar uma casa para a esquerda, eu vou ter que dividir por 100. Essa é a ideia. Lá na unidade de medida de comprimento, toda vez que eu avançava uma casa para a direita, eu multiplicava por 10. Toda vez que eu avançava uma casa para a esquerda, eu dividia por 10. Agora, aqui na medida de superfície, toda vez que avançar uma casa para a direita, eu tenho que multiplicar por 100. Avançou uma casa para a esquerda, dividir por 100. Tudo bem? Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos aqui, ó, nós temos 300 centímetros. Eu quero converter, ó, só que eu vou colocar centímetros quadrados, tá? Porque é a área. Então, nós temos 300 centímetros quadrados, eu quero converter em quilômetro quadrado. O que tu vai fazer? Tu vai pegar esse 300, tu vai localizar ele na tua tabelinha, ó, 300, tá bem aqui. Embaixo aqui, ó, 300 centímetros quadrados. Eu quero converter em quê? Eu quero converter em hectômetro, eu quero chegar aqui, ó. Eu quero chegar aqui nessa coluna. Como é que a gente vai fazer isso? Observa que a minha resposta está de qual lado? Está do meu lado esquerdo. Se está do meu lado esquerdo, a minha resposta eu tenho que dividir. Só que aqui, ó, medida de superfície eu vou ter que dividir por 100. Não vai misturar a superfície com o comprimento. Medida de superfície eu vou dividir por 100, cada casa decimal. Então, observe que eu vou pegar aqui o 300, ó, para chegar nessa casa, estou indo para a esquerda, ó, vou ter que dividir por 100. 300 dividido por 100 vai dar igual a 3. Agora, para me chegar na casa do metro quadrado, eu vou pegar esse 3 e dividir por 100. Ó. 3 dividido por 100 dá 0,03. Tudo bem? Tenho que chegar aqui nessa casa do decâmetro quadrado. Ó. Vou ter que dividir por 100 novamente. Então, vou pegar esse valor e dividir por 100. Avanço duas casas para a esquerda. Mais uma vez, eu vou pegar esse valor e dividir por 100. Que vai ser a nossa resposta. Ó. Então, vai dar 0,000003. Tá? Então, a vírgula avança duas casas para a esquerda. Se for uma multiplicação, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Tá bom? Então, essa aqui seria a nossa conversão. Peguei 300 centímetros quadrados e converti em hectômetro quadrado. Certo? Então, o que você vai precisar fazer é exercitar bastante a multiplicação por 10 e por 100. Dá uma treinada aí para não se enrolar nesse conteúdo. Mais um exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, 23 km quadrados, eu quero converter em decímetro quadrado. Então, beleza. Vamos lá, colocar de outra cor, colocar aqui de azul. Então, tenho 23 km quadrados, então vou colocar aqui embaixo, ó, 23. Localiza qual é a coluna. E onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó, em decímetro quadrado. Minha resposta está do qual lado? Está do lado direito ou do lado esquerdo? Está do lado direito. Se a minha resposta está do lado direito, significa que eu vou ter que multiplicar ou dividir. É isso aí, vai ter que multiplicar. Então, multiplicar por quanto cada casa? Multiplicar por 100. É muito simples multiplicar um número inteiro por 100. Multiplicar um número inteiro por 100 é a mesma coisa que você repetir esse número e acrescentar 2 zeros. Tá? Então, 23 vezes 100 é 23, 2 zeros.
Multiplicando esse número de novo por 100, ó. Nesse caso é 2.300, né? Multiplicado por 100, é só repetir ele. Repetir ele e acrescentar mais 2 zeros. Multiplicar esse número por 100. Digamos que eu estou multiplicando por 100, porque cada casa dessa aqui eu vou ter que multiplicar por 100, até chegar na minha resposta. Para encontrar o próximo valor, eu tenho que multiplicar o anterior por 100. Então, tem esse valor multiplicado por 100. Basta repetir ele e acrescentar mais 2 zeros, até chegar na minha resposta, que é aqui, ó. Mais uma multiplicação por 100 e chego na minha resposta. Multiplicando esse número aqui por 100, é a mesma coisa que eu pegar ele com um espaço bem curto aqui e fazer aqui embaixo, ó. Mesma coisa que repetir o número. Percebe que aqui tinha que acrescentar mais 2 zeros, né? Mesma coisa que repetir o número e acrescentar mais 2 zeros. Então, essa seria a resposta desse item aqui, ó. 23 km quadrados e decímetro quadrado. Essa aqui é a minha resposta. E seria aqui a resposta. Tudo bem aí? Então, recapitulando, ó, falamos de unidade de comprimento. Professor, como é que funciona unidade de comprimento? Eu tenho a medida padrão, né? Que é o metro. Aí eu tenho os múltiplos e submúltiplos. O que vai acontecer? Quando avançar uma casa para a direita, tem que multiplicar por 10. Toda casa que eu avançar para a direita, tem que multiplicar por 10. Toda casa que eu avançar para a esquerda, tem que dividir por 10. Na medida de superfície, que nós vimos aqui o seguinte, ó, a mesma ideia, só que aqui, quando avançar uma casa para a direita, eu vou ter que multiplicar por 100. Quando avançar uma casa para a esquerda, eu vou ter que dividir por 100. Então, basicamente aqui é tu mandar bem na multiplicação e na divisão de 10 e por 100. Tá? Treina aí multiplicação e divisão por 10 e por 100, para você não ficar aqui enrolado nesse conteúdo. Continuando, nós temos o perímetro de um polígono. Como assim perímetro de um polígono? Perímetro é a soma dos lados. Pense dessa forma. Coloquei aqui um exemplo. Observe que esse exemplo está todo em centímetros. Se tivesse alguma medida diferente aqui, eu ia ter que converter. Eu só não entendi. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 3 metros, um exemplo, tá? Eu não posso somar essa medida com 6 centímetros. Por que eu não posso somar? Porque são medidas que estão em formatos diferentes, ó. Porque aqui ela está em centímetros e aqui ela está em metros. Está na mesma medida, ou seja, ou tudo é em metros ou tudo em centímetros. Então, quando acontecer esse tipo de situação, você vai ter que fazer a conversão, tá? Deixar tudo na mesma medida. Que não é o nosso caso aqui, ó. Nosso exemplo, nós temos que estar tudo em centímetros. Então, eu posso somar, tá? Perímetro é isso, é você somar todos os lados. Então, nós temos o perímetro sendo representado pela letra P. P vai representar o perímetro. Observe que nós temos aqui o perímetro, ó. Vou começar aqui, ó. Tenho 5 centímetros mais 2,8 centímetros mais 3,1 centímetros mais 2 centímetros mais 1,8 centímetros. Eu posso somar tudo isso aqui? Posso. Por quê? Porque está tudo na mesma medida. Observa que tudo isso aqui está em centímetros, então não tem problema. Se existisse alguma medida dessa em metros, eu ia ter que converter em centímetros para poder fazer essa soma. Tudo bem? Então, a gente pode somar aqui de 2 em 2. Ó. Pegar esses dois aqui e depois esses dois aqui. Pegar ó, 5 mais 2,8 vai dar 7,8. Tudo bem? Aqui eu tenho 3,1 mais 2. Isso aqui vai dar igual a 5,1. Mais 1,8. Posso somar esses dois aqui também, ó, passo a passo. Aí vou ter aqui, ó, quando eu quero somar um número decimal, como é que eu faço a soma? Eu coloco vírgula embaixo de vírgula, vou colocar aqui em cima. Vírgula embaixo de vírgula. Faço a soma normalmente. 8 mais 1, 9. 7 mais 5, 12. Ó. Tudo bem? Tenho aqui 12,9. Mais 1,8. Que é o que está faltando aqui. Ó. Mais 1,8 centímetros. Coloca assim, ó, 12,9, vírgula embaixo de vírgula.
9 mais 8 vai dar 17, vai 1. Repete a vírgula. Vai dar 3 mais 1, 4. Desce 1. Então, eu sei que a minha resposta aqui, ó, o perímetro dessa figura é igual a 14,7 centímetros. Tudo bem? Então, a ideia é essa. Perímetro é você somar todos os lados. Então, a nossa ideia é essa. Perímetro é você pegar e somar todos os lados. Só fique esperto se estão na mesma unidade de medida. Nesse exemplo aqui, tudo está em centímetro, então não tem problema, tá? Então, eu posso somar quando estiver tudo na mesma unidade. Então, basicamente é isso, pessoal. Nós vimos o quê? Nós vimos perímetro, nós vimos comprimento e superfície. Então, lembra lá, unidade de comprimento. Cada casa para a direita eu multiplico por 10. Cada casa para a esquerda eu vou dividir por 10. Na medida de superfície, cada casa para a direita eu vou multiplicar por 100. Cada casa para a esquerda eu vou dividir por 100. Tudo bem? E vendo a situação do perímetro, é aquela situação de você somar todos os lados. Só fique esperto para ver se tudo está na mesma unidade de medida. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Falou. Fui.